Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional, Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos continuar na presença do nosso Deus, agora em oração. É hora de falar com Deus, é hora de ouvir a Deus. Ó eterno Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença no dia de hoje, sabendo que não merecemos estar diante do trono da graça, pois somos pecadores e Tu és santo. Nós queremos neste instante, ó Deus, render graças a Ti, dedicarmos o nosso tempo, o nosso ser, para compreendermos a Tua forma de pensar, de agir e muito mais do que isso, Senhor, conhecer a Tua vontade. E assim nós te suplicamos, nos ajuda a caminharmos segundo a Tua vontade, a caminharmos segundo os Teus preceitos registrados em Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ilumine, nos dê a condição de estarmos sempre sintonizados ao que proclama a Bíblia Sagrada. Te suplicamos, ó Deus, que nos guarde, nos proteja, nos dê, ó Deus, a condição de estarmos sempre na Tua presença, sem pecar contra Ti e contra o nosso próximo. Fala conosco, Senhor, no dia de hoje, neste sermão
que é dedicado a Ti, para Te consagrar, Te dar toda a honra e toda a glória. É no nome de Jesus que nós oramos com fé. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso culto racional de hoje tem como título: Deus nasceu na alma humana e a alma humana deve nascer em Deus. Vou repetir: o título do nosso sermão de hoje tem como tema: Deus nasceu na alma humana e a alma humana deve nascer em Deus. A grande notícia para a humanidade é que Deus se fez homem. Jesus, embora sendo Deus, ele se despojou desta condição como se Deus não fosse, para assumir a forma humana. Ou seja, Jesus, ele se esvaziou de si mesmo e se fez carne e habitou entre nós com toda a sua permanente glória. Deus se fez homem. Deus assumiu a forma humana. Deus se despojou da sua majestade para ser Jesus na forma humana. Uma aprofundada reflexão cabe-nos agora. Por que Deus se fez homem? Por que Deus assumiu a nossa imagem e semelhança também no aspecto físico? E não só de caráter. Jesus, ele se fez homem para oferecer a sua vida na cruz. Tomando ali naquela cruz do Calvário o nosso lugar. Porque a nossa sentença deveria ser a de estar na cruz, pagando a nossa dívida pelos nossos pecados diante de Deus. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele carregou na pessoa dele, em si mesmo, os nossos pecados, para que fôssemos então redimidos, isto é, perdoadas as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. E a partir deste perdão, nos proporcionou então a salvação da condenação eterna. E esta condenação eterna, ela perpassa pelo afastamento permanente de Deus na eternidade. Esta é a condenação do pecador, do ser humano pecador. Viver afastado de Deus eternamente. Mas Jesus nos salvou, nos proporcionou isso,
quando ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E não só isso, lá na cruz, o Senhor também nos deu a condição de viver eternamente com Deus no céu. Somos peregrinos aqui na terra. A vida humana não se restringe a viver aqui, neste planeta Terra, apenas viver aqui. Porque a Bíblia Sagrada, ela registra um limite de vida para o ser humano. Entre 70 e 80 anos. Então somos peregrinos aqui. Mas existe, e tem absoluta certeza disso, porque a Bíblia afirma isto. Existe uma vida pós-vida na terra. Então Jesus, na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados, nos salvou da condenação eterna e nos proporcionou a oportunidade de um dia ressuscitar e viver com Cristo para sempre no céu. Jesus, em seu infinito amor, ele foi em direção à cruz e lá entregou a sua vida para tornar-se o Salvador e Senhor da humanidade. Jesus foi em seu ser, presta atenção no que eu vou falar agora. Jesus foi em seu ser o nascimento de Deus na alma humana. E isto é muito lindo. E isto é uma prova de amor infinito de um Deus que deixa a sua majestade, mas não a sua glória, para se apresentar à humanidade, feito homem. Um Deus, como diz a Bíblia, que assumiu um tabernáculo humano para aqui anunciar o reino de Deus, a salvação da humanidade. Jesus foi em seu ser o nascimento de Deus na alma humana. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 ao 25, diz assim a palavra do Senhor: para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado. Não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo, em seu corpo,
levou os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você escutou esta palavra? Aqui nós temos uma profundidade espiritual de uma mensagem em que ele inicia dizendo que nós fomos chamados. E chamados pelo Criador do universo e de todas as coisas contidas no universo. Entre elas, nós. Nós somos chamados. Cristo, diz esse texto, ele sofreu no nosso lugar. E nos deixou um exemplo, um modelo, para nós o imitarmos. Não no sentido artificial, mas no sentido espontâneo, sob a ação do Espírito Santo em nosso ser. Imitar a Jesus na sua forma de ser, na sua forma de falar, na sua forma de integridade moral, espiritual. Porque a palavra diz que ele não cometeu pecado. E aí está a grande virtude de Deus para assumir o nosso lugar. Ele não tem pecado. Nenhum engano há na sua boca. E ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados. Eu não sei se você está, neste momento, compreendendo a profundidade desta mensagem. Porque esta mensagem coloca-nos na condição de favorecimento de um Deus que se fez homem. Um Deus que nasceu na alma humana para nos dar a liberdade de viver em comunhão plena com Ele, aqui na terra como no céu. E portanto eu conclamo agora que você faça a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Porque quando não fazemos a vontade de Deus aqui na terra, como poderemos fazer a vontade de Deus no céu? Lembre-se que Jesus é o nosso pastor, o bom pastor. Jesus, ele é o bispo de nosso ser.
Preste atenção no que eu vou falar agora. Um dia, toda a humanidade, de todas as gerações, estará diante do Senhor, para entrar em julgamento de suas obras, realizadas durante o lapso de tempo que peregrinou na terra. Pois a palavra soberana, suprema de Deus diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Estou falando de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está voltando. Jesus veio a este mundo na forma humana para salvar a humanidade. Mas se aproxima o dia em que ele voltará para julgar. E que cada um, ou seja, cada pessoa, esteja pronta, preparada, corpo, alma e espírito irrepreensíveis, para se apresentar diante de Deus. E este, agora, nesse instante, é o momento para que você se arrependa dos seus pecados, para que você confesse com o seu coração, com a sua mente, com a sua boca, que Jesus é o Senhor. E assim seja salvo em nome de Jesus. Continue prestando atenção no que eu estou ali a falar. É muito importante o que eu estou ali a falar neste momento. Porque será um marco de mudança na sua vida. Transformação do seu ser para ser igual a Deus. A sua forma de pensar, de agir e de viver. Deus nasceu na alma humana para salvar a humanidade. E a alma humana deve nascer em Deus. Jesus abriu para nós a oportunidade de adentrarmos pelas portas do céu, quando realizou o sacrifício de cruz. Então ele abre esta oportunidade de adentrarmos pelas portas do céu e ocuparmos as mansões celestiais que ele mesmo prometeu antes de ascender aos céus, quando ele ressuscitou. E poucos dias depois, ascendeu aos céus. Mas antes disso, ele disse aos seus discípulos:
e está registrado na Bíblia. É necessário que eu vá para o Pai. E que lá eu venha a providenciar uma morada especial no céu para cada ser humano. Hoje é o momento certo da sua alma nascer em Deus. Eu não falo aqui do nascimento físico, porque pela vontade do Senhor você nasceu, cresceu, se desenvolveu e se tornou um homem, uma mulher. Portanto, não estou aqui a falar do nascimento físico, mas sim do nascimento espiritual em Deus. Preste atenção. Estou aqui a falar do nascimento espiritual em Deus. E para isso, você deve se arrepender de seus pecados e confessar estes seus pecados a Jesus. E assim ser perdoado, perdoada. E obter então, ou consolidar, ou fazer valer o sacrifício na cruz do Calvário de Jesus para você. Porque Jesus veio a este mundo para salvar toda a humanidade de geração a geração. Pense bem sobre isso. Medite. Deus nasceu na alma humana. E a alma humana deve nascer em Deus. Eu vou repetir, porque este é o tema do nosso sermão de hoje. Deus nasceu na alma humana. E a alma humana deve nascer em Deus. Entrega então a tua vida a Jesus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 1 ao 4 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Agora, escute, ouça o final deste texto bíblico, o último versículo, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a fé cristã. Deus nasceu na alma humana. E a alma humana deve nascer em Deus. Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você ouviu o que Deus disse na palavra de hoje?
você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Ó Eterno, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nós continuamos na tua presença, sentindo o teu ser agir em nós. Que palavras o Senhor nos trouxe no dia de hoje. Porque ouvimos com atenção esta mensagem tão profunda espiritualmente, que fala de perdão, de salvação, de vida eterna, do julgamento final, onde toda a humanidade, quer tenha confessado os seus pecados ou não a ti, vai confessar de joelhos que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Espírito Santo, vá ao encontro daquelas pessoas que ainda guardam um certo ceticismo sobre o teu Filho Jesus, sobre o teu sacrifício na cruz do Calvário para a salvação da humanidade. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo, para que tomem a decisão mais importante de suas respectivas vidas: entregar a sua própria vida a Jesus. E neste sentido, ó Deus, a salvação está aí, anunciada, como o Senhor determinou que os cristãos realizem a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Abençoa, Senhor, a todos que ouviram esta pregação. Abençoa, Deus, por extensão, todos os seus familiares. Que os teus anjos, com espadas flamejantes e revolventes, estejam a protegê-los, guardá-los, não só no sentido físico, mas também espiritual. É assim um Deus que nasceu na alma humana. E nós oramos para que a alma humana venha a nascer em Deus. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, com fé. Amém. Chegamos ao final de mais um culto racional. O nosso muito obrigado pela sua participação neste culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até
ao nosso próximo culto racional, palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.